Questão 8. Na questão 8 a gente tem um polinômio aí de terceiro grau e ele quer mostrar que tem exatamente uma raiz, ou seja, não pode ter duas ou três, né? Uma questão interessante também, bem bacana. Tem como, não sei se eu já mostrei aí, mas tem como mostrar que todo polinômio de terceiro grau tem pelo menos uma raiz. Quer dizer, todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz. Se eu não me engano, a gente usava o teorema do valor intermediário. Acho que era esse aí, TVI, que a gente usava. Mas vamos mostrar que ela tem exatamente uma raiz. Primeiro aqui eu vou derivar a função e aí a gente vai dar uma olhada aí na derivada. Derivando a nossa função, a gente encontra aqui p' de x. Lembrando aqui que essa é uma função cúbica. E nesse caso, como é um polinômio, a gente não tem restrição de domínio. Certinho? Não tem nenhuma restrição no domínio. Então, bora lá. Vou derivar aqui. Derivando, vamos ficar com 3x ao quadrado menos 6x mais zero, né? E aí acabou. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Aqui cai, fica 3x ao quadrado. Aqui cai, fica 2. Aqui fica 1 menos 6x. É isso mesmo. A constante vai para o beleléu. Tá. Então vamos seguir aí. Vamos tentar encontrar pontos críticos para essa função. Pode ser? Eu vou colocar alguns termos em evidência para a gente encontrar mais fácil. Colocar o 3x em evidência. Botando 3x em evidência, a gente vai ter 3x. Aqui para dar o primeiro vai aparecer x. Para dar o segundo vai aparecer 2, né? Será que eu copiei o polinômio certo? Eu copiei. Beleza. Então, igualando isso a zero, a gente vai ter 3x igual a zero. Ou seja, o x igual a zero. Ou o x igual a 2, né? Então, temos aí os nossos dois pontos críticos. Beleza. Vou fazer aqui a nossa reta real para a gente avaliar isso aí. Fazendo a nossa reta real aqui, eu vou marcar o ponto 0, vou marcar o ponto 2. E aí eu vou substituir aqui. Se eu substituir o 0, quer dizer, eu tenho que substituir outros valores, né? Uns valores antes e uns depois. Vou pegar aqui o menos 1. Aqui eu vou escolher o 1. E aqui eu vou escolher o 3. Então, substituindo o menos 1, vou fazer aqui p' de menos 1. P' de menos 1 é 3 vezes menos 1. Menos 1, menos 2. Então, isso aqui vai dar negativo, com isso aqui que vai dar negativo, então aqui vai dar positivo nesse intervalo. Então, a função está crescendo nesse intervalo. Tá. Agora vamos para a segunda parte. Segunda parte, a gente tem o p' de 1. Aqui vai dar 3 vezes 1. 1 menos 2. Isso aqui é maior do que 0. Esse aqui vai ser menor do que 0. Então, nesse intervalo aqui, ela é negativa. E aí, fazendo P' de 3, a gente vai ter 3 vezes 3. 3 menos 2. Isso aqui vai dar positivo. Então, aqui ela cresce. Então, vamos lá. Que tipo de condição eu preciso
ter para a minha função ter mais de uma raiz, né? Poderia ter 3, sei lá, ter 2. Para eu ter garantia que a minha função tenha 3 raízes, ela tem que 3 ou 2, ela tem que cruzar o eixo mais de uma vez. Então, por exemplo, se eu tenho a minha função fazendo isso aqui, ela cruzou o eixo mais de uma vez, né? Beleza? Aqui nesse caso, cruzou o eixo 3 vezes. Tá. Então, o que eu posso fazer aqui? Uma das coisas interessantes que a gente observa é que primeiro a função tem que crescer, em algum momento ela tem que decrescer, depois tem que crescer de novo, para ter certeza que tem 3 valores, né? Para ela ter 2, o que a gente tem que ter? Uma coisa assim, beleza? Assim ela tem 2 valores. E para ela não ter nenhum, pode ser uma coisa assim. Então, tudo aqui que a gente tem que avaliar é o que acontece com esses pontos aqui. No nosso caso aqui, a nossa função ela tem um ponto. O primeiro ponto aqui é um ponto de máximo, no 0, e ela tem um ponto de mínimo no 2. Então, máximo no 0, um mínimo no 2. É exatamente nessa ordem aqui que eu desenhei, né? Primeiro vem um máximo, depois vem um mínimo. Tá, para eu ter garantia que ela tem 3 raízes, eu tenho que ter certeza que nesse intervalo aqui entre 0 e 2, tem que ter uma raiz. Não é? Porque senão ela não vai ter 3 raízes. Só dá, se você cortar o meu gráfico várias vezes aqui, ó. Por exemplo, aqui tem só uma raiz. Aqui tem só uma raiz. Aqui tem só uma raiz. Para eu ter 2, eu tenho que pegar aqui e um bico. Então, o ponto crítico tem que ser raiz, para ter 2 raízes. Para ter 2 raízes lá em cima, tem que ter um ponto e um bico. Beleza? Então, para ter 2 raízes, eu tenho que ter um ponto crítico como raiz. Para eu ter 3 raízes, eu tenho que cortar aqui no meio. Para eu cortar aqui no meio, eu tenho que ter a garantia de que tem uma raiz entre o primeiro ponto crítico e o segundo ponto crítico. Beleza? Então, a ideia é basicamente essa. O que a gente tem que olhar é ver se existe alguma raiz entre esse ponto e esse ponto. Se eu tiver certeza que não tem nenhuma raiz entre esse ponto e esse ponto, significa que ou a raiz vem antes ou a raiz vem depois. E se ela vem antes ou depois, com certeza ela não tem não tem nem 2 raízes, nem 3 raízes. Beleza? Então eu quero que só tenha uma. Para eu ver se só tem uma, basta eu ver se tem alguma raiz nesse intervalo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem 3 raízes. E eu tenho certeza que tem uma raiz entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Tá, e como que eu faço para ver se tem alguma raiz entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Cara, isso aí você já viu, cara. É um teorema que a gente usa, que é o teorema do valor intermediário. Ele tem um outro nome quando a gente trata de raízes, que é o teorema de... foi mal. Teorema de... Não é Gauss, teorema de... Pô, esqueci. Ele tem um nome bonito, cara. Se você lembrar lá, pra gente ver isso aí, basta a gente multiplicar os dois, né? Multiplicar os valores da função aqui e os valores da função aqui. Se o valor da função aqui vezes o valor da função aqui for menor do que 0, então significa que existe uma raiz entre esses dois pontos. Um número de raiz ímpar. Beleza? E aí, como a função ela é estritamente
como ela é decrescente no intervalo, com certeza a gente só vai ter uma raiz. Não pode ter mais de uma. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o f de 0 e o f de 2. Que aí a gente vai usar o teorema do valor intermediário. Então vamos lá. Aqui no caso é o p, né? P de 0. Vou tacar lá na minha raiz, no meu polinômio. Então vai ficar 0 menos 0 mais 6. Então P de 0 ele é 6. Vou fazer a mesma coisa com P de 2. P de 2 vai dar 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 6. P de 2 ele é 8 menos 12 mais 6. E aí, P de 2 ele é 14 dá 2. P de 2 é 2. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que, se eu multiplicar esses dois aqui, a multiplicação de 6 com 2 dá uma coisa positiva. Vou até escrever aqui. Repare que P de 0 vezes P de 2 é maior do que 0. Isso aqui garante somente que o número de raízes nesse intervalo é um número par de raízes, beleza? Então, há um número par de raízes nesse intervalo. Acho que é Bolzano. Teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano-Weierstrass. É esse o nome dele. Beleza, então eu já garanti que tem um número par de raízes. Mas se você olhar nesse intervalo, a função é decrescente. Se ela é completamente decrescente, ela só pode descer, né? E se ela não muda o sentido, não tem como ter duas raízes, né? Porque ela só decresce nesse intervalo. Então, se ela só decresce, não tem como ela cortar duas vezes o eixo. Não tem como você só descer e você cortar duas vezes. Porque se você cortou duas vezes o eixo, então significa que em algum momento você subiu. E se você subiu, significa que aqui mudou, né, o valor da derivada. Então, já que não tem já que tem um número par e ela é sempre decrescente, então não tem nenhuma raiz nesse meio. Então, vou escrever como P' de x é menor do que 0 para x no intervalo aí de x no intervalo de 0 a 2. Então, não há raiz. Nesse intervalo. Beleza, se não há raiz nesse intervalo, o que a gente acabou de mostrar? A gente mostrou que não tem nenhuma raiz entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Se não tem nenhuma raiz entre o ponto de máximo e o ponto de mínimo, então significa que eu só consigo uma raiz nesses dois outros intervalos. Nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui. Beleza? E como a derivada também não muda de sinal, a gente vai ter aquele mesmo caso. Aqui, a função ela é crescente. Ela é sempre crescente. E ela só pode cortar o eixo uma vez. Não tem como ela cortar mais de uma vez. Por exemplo, cortar 3 vezes. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar que não tem, que vai ter só uma solução. Por quê?
Por que só vai ter uma solução? Porque bem aqui no meio não tem uma raiz. Então a gente abandona o caso, o primeiro, de ter três raízes, não pode ter três raízes. O segundo caso, de ter duas raízes, a gente viu que nenhum dos pontos críticos são raízes. A gente encontrou aí os pontos críticos e nenhum dos dois são raízes. Então não tem três, com certeza não tem três, com certeza não tem duas. Então a única coisa que resta é ter uma. Então ele vai ter uma raiz ou nesse intervalo ou nesse intervalo. Beleza? E aí tá demonstrado aí. Não sei se teria alguma maneira mais bacana de realizar essa demonstração, mas foi a maneira que eu encontrei aí de explicar a solução.